No livro de Filipenses 1, nós vamos ver um momento na vida do apóstolo Paulo, quando ele estava preso. Mas o apóstolo Paulo, ele não estava somente visitando alguém na prisão. Ele estava preso por causa do Evangelho. Nós podemos aprender muito hoje à noite desta pequena passagem, só poucos versículos. Podemos aprender coisas não somente para a próxima vez que você vai na prisão, ou você está na cadeia, mas também você pode ganhar uma ideia de como ter alegria nos momentos difíceis. Porque estar preso é difícil. É um momento muito difícil. E quem sabe lidar com isso, ainda quando é preso injustamente, pode nos ensinar muito. E o apóstolo Paulo pode nos ensinar hoje à noite. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Vamos orar. Nosso Deus, queremos hoje à noite aprender da Tua Palavra e ouvir a voz do Espírito Santo. Senhor, as minhas palavras como pregador não têm poder, Senhor. Mas a Tua Palavra tem poder sim. E queremos hoje à noite ouvir do Senhor e sentir a presença do Senhor e o poder do Senhor. Que possamos todos ser hoje à noite encorajados na vida e também lembrados das coisas mais importantes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo estava preso naquele momento. Ninguém sabe de fato onde, mas ele escreve uma carta da prisão para esta igreja dos Filipenses. Mas quando primeira vez que ele foi para a cidade desta igreja, que ele escreveu, ele foi preso lá também. E eu não sei se você lembra a história, mas ele estava na cadeia com Silas. E os dois foram fazendo o quê? Depois de ser batido, sofrendo muito dor e problema, estava lá cantando hinos. E meia-noite, chegou um terremoto, quebrou a cadeia, tirou as correntes e elas podiam sair. Mas ninguém saiu. Até os outros prisioneiros ficaram para ouvir mais deste homem que pode cantar meia-noite depois de ser batido e ficar na cadeia. E o carcereiro chegou e quis se suicidar, porque pensou, puxa, os prisioneiros fugiram. A lei romana daquela época foi, se você é responsável para um prisioneiro, sendo soldado, carcereiro qualquer, e o prisioneiro escapa, você tem que servir a pena. Se for morte, você morre. Entende? Claro, este homem decidiu, olha, fugiram muitos, a vida acabou.
Mas de verdade ninguém fugiu. E este homem aceitou a Cristo e a casa dele. E depois, antes dele, uma mulher chamada Lídia. E de uma mulher, e este homem no carcereiro, começou uma igreja. Uma igreja que cresceu, ficou forte e ajudou o apóstolo Paulo no ministério dele. Então ele está depois, anos depois, preso de novo, escrevendo uma carta para esta igreja. Ele diz algumas coisas que são, em inglês, counterintuitive. Vai contra a mente da gente. Você pensa, que é isso? Como pode ser isso? Ele diz primeiro que aquilo que aconteceu está servindo para o bem. Igual a primeira vez que ele estava preso cantando hinos, agora ele está dizendo de novo, sim, aconteceu coisa ruim, mas está saindo bem. Você quer saber uma coisa? Nosso Deus, Ele permite coisas ruins em nossas vidas. Mas Ele é o Deus que transforma a coisa ruim na coisa boa. Que usa a coisa ruim para o bem. Para o bem dele, para o bem dos outros e às vezes para o nosso bem também. E Deus está neste momento transformando esta prisão do apóstolo Paulo para o bem. E como? Ele diz, o resultado é que toda a guarda, todo o pretorium, aquela guarda romana, talvez o governo, o governador, os outros, estão ouvindo o evangelho. Você acha que hoje à noite, ou amanhã, ou no próximo dia, você pode ligar para a senhora Merkel, de Alemanha, e fazer uma visita com ela, falar de Deus com ela? Ou ligar para o presidente Obama e dizer, presidente Obama, amanhã eu vou visitar você na Casa Branca e vamos conversar sobre Cristo. Você acha que podia fazer isso? Naquela época também, Paulo não era ninguém importante, entende? Um homem religioso, judeu. Como ele podia falar com governadores, até César, até pessoas importantes? Mas ele foi preso e precisava alguém investigar o caso dele. E a Bíblia diz que tinha pessoas que tinham interesse. Foi um caso bem interessante. O homem é preso por quê? Porque ele acredita numa coisa diferente. O que é que ele fez de errado? Matou alguém? Não. Roubou alguém? Não. Fez algo ruim? Não. Por que ele está preso? Porque ele acredita diferente do que o judeu. O judeu acusou dele alguma coisa religiosa. Religiosa? Que isso? Quero ver isso. Quero entender por que tem tanta raiva deste homem que está com diferença de opinião sobre uma coisa religiosa. E chegou um governador, um rei. O rei Félix voltou várias vezes para falar com Paulo, porque ele ficou com interesse. Neste caso, chegou pessoas do governo para conversar com ele. Ele tinha a oportunidade de falar com um bom número de pessoas importantes sobre a fé, sobre a palavra de Deus, sobre a conversão dele, sobre Cristo. E diz também que os irmãos, todos entenderam que ele estava preso porque ele era crente. Talvez antes tinha algum fofoco. Entende? Tem fofoco hoje em dia e naquela época também. Este homem acho que ele fez algo ruim. Porque está preso só por acreditar em Cristo? Que é isso? Mas depois foi comprovado mesmo que foi só isso. Só porque ele... Então, a pessoa que antes pensou mal sobre Paulo, pensou depois, puxa, o homem acredita mesmo. Ele deve ter muita fé, de sofrer prisão pela fé, e não negar fé. É uma coisa. Quero ouvir alguma coisa deste homem, entende? E a palavra diz aqui, que os irmãos, os outros crentes naquele lugar, começaram a falar de Jesus com mais ousadia e com mais determinação e sem medo. O exemplo de Paulo encorajou. E também eles pensaram,
Será que eles vão colocar mais alguém na prisão? Já tem este caso complicado para resolver? Eu acho que eu posso pregar e não vai ter problema. E ele não fez nada mal. E tem muitas pessoas agora, saiu no jornal, não tinha jornal naquela época, mas a pessoa anunciando na rua, saiu no fofoco que este homem é preso por acreditar que alguém ressuscitou dos mortos e ficou uma coisa de interesse. E os outros crentes começaram a falar. Mas depois, a palavra diz uma coisa meio complicada. O Paulo diz, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Como é que alguém vai pregar Cristo por inveja ou rivalidade? É bem possível que Paulo está em Roma, ou Cesareia, ou talvez Éfeso. Ele está numa cidade que já tinha uma igreja antes dele chegar. E talvez tinha o líder da igreja que ficou com inveja, porque agora todo mundo está falando em Paulo, em lugar de falar sobre ele como pastor daquela igreja, ou líder da igreja. Não sei, mas tinha algumas pessoas com inveja. Talvez querendo ser mais importante. Não tem nada disso hoje. Você conhece um pastor na televisão, alguém que está pregando o evangelho para uma razão, um motivo talvez duvidosa? Tem um pastor hoje está levantando recursos para o novo jato privado, porque o velho jato privado teve um problema e ele não pôde voar naquele jato mais. E são centenas de milhões de dólares, não é pequena coisa, não é um jato, é um jato do melhor do mundo que ele quer comprar para o ministério dele para viajar. E pessoas estão doando dinheiro para isso. De verdade, tem algumas pessoas que pregam pelo motivo errado. E não é nada novo, é uma coisa que aconteceu nesta época também. Me lembro uma vez, eu fui para a escola das crianças no Brasil, o nome da escola Amazon Valley Academy. E a escola tinha, como no Brasil, guarda, cerca, muro para fechar o lugar, para a segurança. Estava saindo um dia, eu deixei as crianças na escola, fui de bicicleta, estava andando de volta para casa e ao sair, eu notei que o guarda era alguém novo, eu não conhecia ele. Eu conheci as guardas porque eu fui muitos dias para deixar as crianças pela manhã e vai para trabalhar e Cíntia pegou à tarde ou elas chegaram em casa, foi bem pertinho. Mas nesse dia eu fui e ao sair eu vi um homem e eu pensei, puxa, talvez sendo novo que ele nunca ouviu a palavra de Deus, então eu vou conversar com ele. Tinha alguns minutos, vou falar com ele, parei, falei, bom dia, tudo bem? Como você gosta do trabalho? Você é novo? Que sim, estou gostando. Você sabe que aqui é uma escola evangélica? Sim. E você é evangélica ou como é a sua religião? Ele falou, eu sou recém-convertido. Ele falou, mesmo? Qual igreja? E ele me falou o nome de uma igreja. Eu pensei, esta igreja só prega prosperidade e dinheiro. Então eu fiquei um pouco com dúvida se ele mesmo naquela igreja ouviu o evangelho ou só ouviu sobre dinheiro, essas coisas. Então eu perguntei, e aí, o que é que a sua igreja prega sobre Jesus Cristo? O que é que você acredita para a salvação da sua alma? E ele me falou o evangelho puro, bem claro. Olha, não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Jesus Cristo morreu por mim na cruz. E Ele pagou o preço do meu pecado. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é morte. E Ele morreu no meu lugar. E eu precisava se arrepender dos pecados, entregar a vida nas mãos de Jesus e confiar nele e ter fé nele para ser salvo. É isso que eu fiz. Eu pensei, às vezes parece que o pregador está pregando
de motivo, não sei, talvez que não é mesmo da palavra. Mas de qualquer forma, o homem ouviu o Evangelho. E Paulo está dizendo aqui, estes que pregam pelos motivos errados, pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Eu preciso explicar uma coisa aqui. Às vezes lemos a Bíblia e lemos o que a Bíblia diz e não observamos bem o que a Bíblia não diz. Paulo não está dizendo aqui que estes homens estão pregando o evangelho falso. Não são profetas falsos. Eles estão pregando o evangelho correto, mas por motivos errados. Que é diferente, a pessoa pregar o que não é verdade, pregar algo falso. Em outros casos, Paulo castigou e falou crítica muito forte contra as pessoas pregando o evangelho falso, ou uma mensagem falsa, entende? Ele está dizendo, a mensagem é a mensagem de Deus. São os motivos que são impuros. E neste caso, ele, preso, sofrendo pela fé, não está com raiva, não está irritada, diz, o que importa? A mensagem de Cristo está sendo pregada. O que podemos aprender aqui? Paulo está preso. Talvez vai perder a vida. Talvez vai ficar preso muitos anos pela resto da vida, quem sabe? O que diz ele? O importante é que, de qualquer forma, Cristo está sendo pregado. Você tem a mesma prioridade na sua vida? Está em cima de tudo na sua vida? Irmãos, o Evangelho é a mensagem de paz para a pessoa que não tem paz. É a mensagem que leva uma nova vida à pessoa que precisa de nova vida. É a mensagem que cura o homem ou a mulher, a pessoa que está escravizada pelo pecado, para a libertação. É a mensagem da vida eterna. O que pode ter mais valor? Muitas vezes valorizamos muitas coisas e esquecemos da coisa mais valorosa, mais importante na eternidade. O Evangelho. E Paulo está alegre na prisão porque o Evangelho está sendo pregado por meio da circunstância dele e pelos outros que estão pregando o amor de Cristo, a diferença que Cristo pode fazer na vida e a salvação, a vida eterna, a transformação de vida. O que é que você podia falar mais importante do que isso? Falar sobre o que você viu no jornal ontem à noite? O tempo que você vai fazer nas férias? Seu clube de futebol? Outra coisa? Tem algo mais importante do que isso? Mas eu vou confessar, é difícil às vezes falar em Cristo para os outros, mas não deve ser. Paulo estava preso por pregar Cristo. Você acha que vai ser preso? Se você falar com alguém, vai ser preso? No pior caso, a pessoa vai dizer, não quero ouvir. Tudo bem. Vai falar com a pessoa que quer. Falar com outra pessoa, orar que aquela pessoa vai sentir a presença do Espírito Santo e mais tarde quer ouvir a palavra de Deus. Quando foi a última vez que você falou o Evangelho? Explicou o Evangelho para alguém? Você não precisa levantar a mão e me falar, mas quando foi? Irmãos, foi ontem, eu estava aqui na igreja
E a irmã de Djalma me falou, olha, eu quero que você sinta, pastor Ricardo não trabalha com feijoada, mas está aqui para conversar com as pessoas. Eu tinha a oportunidade de falar com alguém sobre Cristo, sentar e ler um folheto juntos, orar juntos. Não tem nada mais importante do que isso. Quero fazer alguma coisa um pouco diferente hoje à noite. Quero pedir para Diogo e Karina. Eles vão ajudar, eles vão passar cada um papelzinho. Se você não tem uma caneta, elas têm canetas e lápis. Por favor, depois do culto, devolver as canetas. Pode deixar aqui no altar como sacrifício ou devolver para a pessoa na porta. Mas se você não tiver com você hoje à noite uma caneta ou lápis, pega um lápis e um papel. E nós vamos terminar o culto um pouco diferente hoje à noite. Quando você receber o papel, você vai escrever os 5 piores pecados da sua vida e entregar para mim. Estou brincando, irmãos, nada disso. Você tem que confessar os pecados ao Senhor, não para o pastor. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você pense um pouquinho e escrever 5 nomes de pessoas que você conhece. A pessoa que você conhece que por seu conhecimento aquela pessoa nunca aceitou a Cristo. Ou a pessoa precisa ouvir o Evangelho. E eu acho que todo mundo pode pensar em 5 pessoas. Pode ser um amigo, amiga, pode ser alguém na sua família, pode ser alguém no Brasil, pode ser alguém aqui na Suíça ou Alemanha, outro lugar na Europa. Mas se escrever 5 nomes de pessoas que precisam de Cristo. Vou dar um pouco de tempo. De vez em quando, alguém que aceitou Cristo muitos anos atrás e tem uma vida com Cristo por muitos anos, talvez não conhece muitas pessoas do mundo mesmo. A maioria dos amigos são crentes também, mas pense bem, pode ser alguém que você veja todos os dias no trabalho, na escola, na rua, talvez no supermercado, ou algum lugar que você toma café e tem alguém que trabalha lá. Você pode escrever mais do que 5 nomes, mas eu quero, se for possível, pensar em 5 pessoas que precisam do Evangelho do Senhor. A coisa mais importante que existe. E agora nós vamos orar. Quero pedir que você orar em favor dessas pessoas. Eu vou ajudar você a orar. Se você quiser, pode ficar assentado, pode ajoelhar se você quiser, ficar de joelhos no chão para orar. Fique à vontade. Mas vamos orar em favor dessas pessoas. Vamos interceder em nome de Cristo para as pessoas que precisam de Jesus Cristo. Se você é crente hoje à noite, esta é uma oportunidade que você tem de participar na obra do Senhor, a obra mais importante do Senhor. A obra que Ele não entregou para os anjos, Ele entregou a nós. O privilégio de falar em Jesus Cristo. É nossa obra, é nossa responsabilidade e nosso privilégio. Então vamos orar juntos. Nosso Senhor, nós estamos aqui hoje à noite na casa do Senhor. E ainda que temos dificuldades e problemas na vida, nós temos paz em Cristo. Eu sei que qualquer coisa que vem, o Senhor está comigo. Posso contar contigo
em qualquer circunstância da vida. E quando vem a morte, eu vou passar desta vida para a vida eterna contigo, Senhor. Aquele lugar perfeito que você tem preparado para nós. Eu sei como decidir sobre as coisas da vida porque eu conheço a Tua Palavra. Eu tenho irmãos em Cristo aqui para me encorajar, para me ajudar. Eu tenho o privilégio de servir o Senhor. Mas, Senhor, outros não têm nada disso. Estes precisam de Jesus Cristo e só podem encontrar Cristo pelo Evangelho, pela mensagem da paz, pela mensagem da vida eterna, pela mensagem de transformação de vida. Neste momento, teus filhos, os que o Senhor ama, nós estamos intercedendo em favor dessas pessoas. Queremos pedir, Senhor, falando estes nomes diante do trono do Senhor, que o Senhor neste momento mande o Espírito Santo para o lugar de cada um. Seja em casa, seja no carro, seja viajando, seja aqui ou no Brasil, outro lugar. E que o Espírito Santo vai começar a convencer aquela pessoa da verdade, da convicção do pecado, da justiça do Senhor. E abrir o coração desta pessoa para ouvir a mensagem do Senhor. Senhor, nós não podemos fazer isso. É o Espírito Santo que tem que agir, tem que fazer esta obra nestas vidas. A nossa parte não é criticar, convencer esta pessoa do pecado. É o Senhor que tem que fazer isso. Estamos pedindo que o Senhor faça assim. Esta obra de preparar essas pessoas para a mensagem do Senhor. Senhor, queremos pedir também a oportunidade de falar. Se for possível eu falar, ou um de nós falar, que o Senhor mande alguém, pelo poder do Espírito Santo, para falar sobre Jesus Cristo na vida dessas pessoas. Se for uma pessoa que talvez alguém aqui já falou muitas vezes, não conseguiu nada, que esta vez a pessoa vai ouvir. Abre o coração de cada um, Senhor. E, Senhor, nos dá a oportunidade. E nós vamos ficar esperando, atento para o momento que o Senhor vai abrir a oportunidade de falar em Cristo. Senhor, queremos pedir para nós, primeiro, coragem. Podemos ver na palavra de Deus que estes irmãos em Cristo tinham coragem, ousadia de falar, amor, paciência e um desejo de falar. Quero pedir que o fogo do Senhor chegue aqui neste lugar para acender um fogo entre nós, que podemos falar em Teu nome, testemunhar da diferença que o Senhor tem feito em nossas vidas e da verdade de Jesus Cristo para os que precisam dele, e muitos precisam de Cristo, Senhor, aqui neste lugar. Senhor, entregamos esta obra nas mãos do Senhor, mas sabemos que é a nossa responsabilidade, que nós podemos ser fiéis nesta obra. Talvez alguém aqui, hoje à noite, não é crente em Jesus Cristo. O que eu estou falando não faz sentido. Eu quero explicar que o Evangelho do Senhor é simplesmente Deus nos ama. Ele tem um plano bom para nossas vidas, mas o problema é que estamos separados de Deus pelo pecado.
A Bíblia diz que todos pecaram, estão separados da glória do Senhor. Ninguém é perfeito. E nós não temos como resolver este problema. Mas Deus, porque Ele nos ama, mandou Jesus Cristo. Ele viveu uma vida perfeita, ensinou como servir o Senhor, mas no final da vida Ele morreu na cruz. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Ele pagou a morte em meu lugar, em seu lugar, para todos. E hoje nós precisamos crer e receber. Crer em Jesus Cristo e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Aceitar o dom gratuito do Senhor, o presente da vida eterna e transformação de vida. Sim, precisamos renunciar nossos pecados, deixar para trás, tomar uma decisão de seguir Cristo. Faça só isso e Deus faz o resto. Você pode hoje à noite entregar a sua vida nas mãos de Cristo, dizendo: sim, eu quero o Senhor. Quero confessar meus pecados. Eu preciso do Senhor. Quero te seguir. Quero aceitar o Evangelho do Senhor.